Boa tarde, meu nome é Beatriz, é um prazer estar aqui, tá? Eu acho muito válido toda essa discussão e gostaria de falar que a gente não pode deixar os pequenos de lado, as pequenas empresas. A minha empresa cresceu esse trimestre mais de 100% e pretende terminar o ano com crescimento em torno de 70%. E muito foi por causa de inovação, entendeu? Um dos produtos, eu representava uma empresa americana, acabei crescendo nesse produto, o cara não quis fazer parceria, eu virei fabricante aqui no Brasil. Só que, assim, para eu virar fabricante, eu tive que entrar no cheque especial, eu tive que colocar o meu dinheiro pessoal, a família sai de perto quando eu chego, entendeu? E, enfim, mas passei essa fase e lancei o produto em Dubai. Eu tenho mais de 1.200 clientes, entre eles Einstein, Sírio, Redditor. Inclusive, a Elibras me chamou para desenvolver um produto. Agora, quando eu vou atrás de financiamento, eu estou tendo que projetar 8 anos a minha empresa. Eu não sei o que vai acontecer daqui um mês. Como que eu vou projetar 8 anos? Eu ainda sou pequena, vou sair esse ano, mas eu sou pequena. Então, assim, a gente vai atrás, a gente faz parceria com o IPT. Eu falo assim que o meu laboratório é o IPT. Enfim, essa facilidade da gente poder, né, ir atrás das instituições, ir atrás dos bancos de fomento, eu acho assim, eles têm muita boa vontade, mas precisa entender a realidade do Brasil e a realidade dos pequenos, porque eu não vou continuar a ser pequena, eu vou crescer, mas porque eu sou cabeçuda, mas não vou. É mais expor isso da importância de ajudar os pequenos no dia a dia e no processo. Tá bom? E parabéns. Mais uma intervenção, professor Moisés, ali atrás. Obrigado. Eu sou Moisés Goldbaum, sou professor sênior do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o privilégio de estar presente aqui e ver essas brilhantes exposições, cumprimentar o deputado Cibar Machado pela iniciativa, pelo trabalho, e realmente todo esse esforço para colocar o Brasil no campo da inovação em saúde. Eu acho em saúde foi colocar a inovação, me desculpe, Ari, mas um lapso só. Mas eu acho extremamente importante, eu quero me congratular com todos da mesa e também me congratular com a USP, que realmente está se envolvendo bastante com esse processo. Eu não vou fazer uma questão sobre inovação propriamente dita, eu só queria fazer referência à observação da professora Helena Nader sobre a PEC 395/14, mestrado profissional. Eu acho que no Brasil se constituiu o mestrado profissional, eu acho que, de certa forma, a gente sempre tende a distorcer um pouco as coisas. Eu acho que o mestrado profissional, ele, na verdade, implica, e para a inovação ele é importante, ele, tal como é concebido, entendo eu, ele implica um acordo entre o demandante e o ofertante. Quer dizer, o demandante seria a indústria, seria as nossas secretarias, seria o executivo, e demandar a formação de quadros estratégicos para as suas empresas ou para as suas secretarias. De tal forma que eu acho que a cobrança deveria ser feita das instituições e não do aluno propriamente dito. Isso me parece importante, porque o que é que está acontecendo com os mestrados profissionais? Eles estão virando mestrados acadêmicos. Talvez eu seria um pouco rigoroso, dizendo que, de certa forma, está se banalizando os mestrados, mas eu acho que ele deveria ser, a partir deste acordo, ele teria começo, meio e fim, e formar os quadros que realmente a empresa ou o executivo estaria demandando. Então, era mais nesse sentido. Eu acho que não se trata da cobrança do aluno, nesse sentido, eu acho que a universidade pública não deveria cobrar, mas a possibilidade do demandante financiar esses cursos. Essa é a observação que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Moisés. Então, só para a gente estabelecer a forma de diálogo, a forma de relacionamento, nós vamos iniciar agora os comentários, primeiro da direita para a esquerda e depois da esquerda para a direita. E, enquanto estão respondendo, os próximos se preparam, nós pegaremos mais 3 comentários e assim por diante. Então, não, tem várias. Tem várias, isso. Então, nós começaremos agora, os que quiserem fazer alguma consideração, começamos agora da direita para a esquerda e depois da esquerda para a direita. Okay. Beatriz, não é isso? Te convido para ir comigo. Vamos embora. Eu estou precisando de pessoas que me ajudem a dar cada vez mais voz aos empresários. Porque, na verdade, eu
tiro o chapéu para quem no Brasil é empreendedor de fato. Porque você, com todas essas condições, ela te empurra para um outro caminho que não o caminho do empreendedor. Eu pergunto muitos pais hoje, o sonho do pai é o quê? Que o filho seja funcionário público, procurador, etc., porque ele quer a segurança. Na verdade, quando o empreendedor é aquele que de fato vai. E, na verdade, a população brasileira, as organizações brasileiras, o estatuto brasileiro, ele é muito pouco propício a lidar com risco, a lidar com a falha. Então, ou seja, uma pessoa que erra, ela é penalizada. Quando nos Estados Unidos, por exemplo, e outros países, o cara que errou muitas vezes é um cara experimentado. Então, ou seja, quando eu vejo o espírito empreendedor vivo, isso é algo extremamente importante. O que eu acho legal é que o sistema de financiamento ele tem que ter, ao mesmo tempo, trabalho com subvenção, trabalho com crédito. Então, ou seja, e ter modelos que sejam ajustáveis a cada tipo de empreendedor. Então, isso é importante. Agora é complicado, porque os nossos próprios órgãos de controle têm uma dificuldade enorme de lidar com a questão do risco. Estou investindo em você, mas se o seu projeto não der certo? Não deu certo. Ponto. Agora, isso é uma lógica que é complicada. Isso é cultura, é algo que a gente tem que mudar. Agora, trabalhar com as pequenas estruturadas, como é o seu caso, é o sonho de consumo. Porque, na verdade, é dali que você vai ter grande parte dos grandes investimentos. No mundo todo, as pessoas acham que as grandes invenções acontecem nas grandes empresas. Não. As grandes invenções acontecem nas pequenas empresas, porque uma grande empresa, em qualquer lugar do mundo, ela se engessa. Quanto maior você vai ficando, mais engessado você vai ficando. Então, grandes inovações não acontecem em grandes empresas. Geralmente, elas acontecem em empresas menores, e essas empresas menores, em algum momento, são adquiridas por essas empresas grandes. Mas, o tempo todo, lá nas pequenas. Então, esse foco ele é fundamental nesse processo. Ok? Com relação ao mestrado profissionalizante, é claro que uma vez eu fui à Alemanha e fiquei absolutamente encantado com o esquema de educação dual na Alemanha. Que é basicamente, não existe uma fronteira clara entre onde termina a universidade e onde começa a empresa. Então, o mestrado profissionalizante ou doutorado profissionalizante é algo que existe. Na verdade, as teses de mestrado e doutorado na Alemanha são aplicações de soluções de empresa. E lá, o que acontece? Muitas vezes, se é o interesse da empresa, a própria empresa financia o processo. Então, ou seja, parte do processo. Então, essa coisa do que é público, o que é privado, e não pode misturar, porque o empresário colocou o empresário no jogo, é imundo, ele só tem interesses escusos. Então, isso é outra coisa que a gente precisa acabar. Não tem o menor problema. Eu lembro, assim, só uma história, eu me formei em graduação na Universidade Federal de Viçosa, que é famosíssima por conta da questão da pesquisa na área de agropecuária. E eu lembro que na época em que a Viçosa conseguiu isolar o gene que tinha na soja, que dava o gosto amargo da soja. Então, quando você tira aquele gene, você possibilitou todo o processo de industrialização da soja. E ali, obviamente, muito recurso da Nestlé e de outras empresas vieram para a Universidade de Viçosa por conta dessa pesquisa. Eu lembro que, algum tempo depois, óbvio que as pesquisas começaram a caminhar muito nesse sentido. Um ano depois, passeata na Universidade de Viçosa com todos os estudantes contra a Nestlé, contra as empresas, porque estava acabando com a autonomia universitária. Porque as empresas estavam fazendo um dirigismo das pesquisas. E porque alguns departamentos estavam ficando ricos demais e não estavam dando dinheiro para os departamentos que eram mais pobres. E aí virou uma confusão danada. Conclusão. Aí tinha o departamento de engenharia de alimentos, que era top da balada, tinha os laboratórios, né? E começou a acontecer, porque os melhores estudantes estão indo lá para o departamento de engenharia de alimentos e depois vão todos trabalhar na Nestlé. Ótimo! Essa tecnologia está sendo gerada aqui no Brasil. Então, esse tipo de ação, ele vem e volta. Parece que foi embora, mas não foi. Vira e mexe, isso acontece. Então, o mestrado profissionalizante é saber de que maneira pesquisas que acontecem nas empresas podem ser feitas dentro da academia, em que vai ter um tutor na empresa e algum professor universitário para trabalhar de maneira integrada. E isso no Brasil se perdeu tanto, que até uma crítica que eu faço, quando vejo no CNPq, um dia desse eu peguei o Hernandes de jeito e ele falou assim, Paulo, isso é impossível. Eu não vejo diferença hoje entre o PIBIC e o PIBIT. O PIBIC é iniciação científica. Ora, o PIBIT é inovação tecnológica, era para estar grudado em empresa. Está grudado em empresa o PIBIT? As bolsas de iniciação tecnológica hoje, que vocês conhecem,
estão com empresas associadas, desenvolvendo soluções tecnológicas? Não. Muito parte, não. Então, ou seja, esse tipo de coisa que precisa ser colocado. Então, aproximar universidade e empresa, e o mestrado profissionalizante é uma dessas possibilidades, é algo que é difícil, mas é absolutamente necessário. Então, a gente vai estar lidando com ideologia? Vai. Vai estar lidando com uma situação que é difícil? Vai. Mas tem outro caminho? Não tem. Eu estou aqui pronto para trabalhar para isso e não tenho nenhum preconceito de forma nenhuma. Estou aqui na empresa, mas tenho o maior carinho pela academia. Deputado, suas palavras. Esse tema eu quero mais ouvir do que colaborar, mas só para fazer uma comparação rápida aqui, eu vejo como se fosse um jovem entrando na escola pela primeira vez, ainda não tem amigos, não tem conhecido, não tem nada. É o dia que ele é mais educado e dá menos trabalho, né? Então, nós estamos aqui um pouco nesse momento, estamos nos conhecendo melhor. E esse assunto aí do mestrado profissionalizante, achei que tivesse muito claro, muito lúcido. Acho que o texto não tem o que remendá-lo. Ele está explicado, é autoexplicativo. Mas não teve jeito, não teve jeito. O pessoal não entendeu dessa forma, então temos que ter um pouco mais de paciência. Mas o que está em curso aqui para a gente... Acho que abriu um cenário muito importante para a empresa, a universidade, é a hélice tríplice que alguém já falou aqui. Acho que agora nós estamos com ela na mesa, agora não tem jeito, não volta mais atrás. E vamos imaginar aqui, o que está muito me preocupando mesmo, eu não conheço maior, mas sobre essa história da empresa que está nascendo, seja ela de que natureza for. Uma ideia que vocês trazem para cá e precisa de apoio, tem que ter. Aí não tem como, tem que ter esse apoio, em todas as direções. Então, rapidamente, eu trabalho com mais 2 cenários, meu campo é geografia. Então, eu trabalho muito isso, o meu jogo é da geopolítica. Então, como eu penso o mundo, eu penso o Brasil para o mundo, eu penso a minha região para o Brasil, o meu estado perante os outros. Então, como que a gente disputa a partir da ótica que a gente vive, das condições que nós estamos vivendo. Então, lá eu levantei uma tese há 10 anos chamada PPC, Participação Pública, Privada e Comunitária. Hoje é a matriz do governo do Estado, onde a reforma agrária é mais voltada à questão do campo, os investimentos no campo, alta tecnologia com alto investimento, e como é que o pobre participa dela? Ele tem que participar como dono e não como integrado, como é o modelo do Sul. E isso está tão bom que agora vai virar, pasme, política nacional através do MDA, para Dilma vai lançar agora dentro do programa Plano Safra 2016-2017. Isso vai entrar na matriz do governo federal. E o MST está indo lá no Acre para ver o que diabo é isso, né? Porque agora se encantaram. Foi 2 lá, viram, gostaram e acham que pode ser um modelo a ser utilizado. Então, no campo da satisfação das partes, como é que isso acontece? Então, não temos que ter medo da questão do novo, dessa inovação, do ponto de vista, o que eu posso dizer, o mais amplo possível da palavra, né? Do conceito da palavra. Então, mas fica aqui assim, como é um começo, nós temos que tirar aquele gargalo lá que você falou aqui da lei do bem, nós estamos numa verdadeira queda de braço para que isso não seja tirado, achamos melhor ajudar a derrubar a medida provisória, eu não posso dizer isso lá, senão eu apanho, mas ajudei a derrubar a medida provisória, foi o melhor caminho que nós encontramos, embora que já tínhamos preparado uma emenda, porque se ela fosse aprovada, consegui que o relator... colocasse como emenda de relator, porque não cabia mais emenda do parlamentar. Então, essa luta está colocada. O que eu acho que falta mais é as partes agora se movimentar. Quando eu falo do enraizamento, é porque você precisa convencer de que a lei está escrita e é aquilo, não pode ter uma interpretação a posterior. E nada melhor do que o próprio interessado. Então, assim, para não esticar muito, é preciso que a CNI e seus entes, seus associados, seus clientes, sei lá como é que eu chamo a palavra aqui, se manifestem. E isso é importante para nós. E tem que convencer, principalmente uma senhora, um depoimento seu, eu tenho que botar até no Facebook agora para ver se a gente começa a dinamizar cada vez mais este grau de conhecimento e descoberta que você já está indo para a prática. Professora Helena Nader, eu gostaria sempre de lembrar que, como eu pedi dessa para vir da direita para a esquerda, quanto mais tempo cada um falar, vai demorar mais, porque depois vai vir da esquerda para a direita. Então, pensem nisso. Professora Helena. Bem rápido, Beatriz. Você é uma das pessoas para quem a gente lutou durante mais de 5 anos para sair essa legislação. E eu não tenho empresa, nem pretendo fazer empresa. Já estou no final da vida.
mas eu estou lutando por pessoas como você. Por isso, para nós da academia, a lei não está... Os vetos diretamente não afetam. Mas me afeta como cidadã, me afeta como brasileiro, me afeta não ver o Brasil na fronteira. Então, você iria ter direito a um percentual máximo de 90 milhões, que foi vetado para financiamento. E isso nós vamos continuar lutando, porque é da micro, da pequena e da média empresa que vai sair as grandes inovações. Então, conta com a gente. E, Moisés, a lei é muito clara, a PEC está muito clara. Ela não obriga, ela dá o direito. Então, por que eu tenho que proibir que alguém tenha o direito de cobrar, achando que tudo vai ser feito errado? E eu discordo de você. Tem mestrado profissional, mas isso é uma outra discussão. Tem mestrado profissional que não está funcionando, mas os que eu conheço estão funcionando muito bem e mais. Tem doutorado profissional já acontecendo no chão da fábrica e os cursos sendo realizados em universidades. Eu vou te dar um dos exemplos. Na área de química, na Unicamp. Então, a gente tem que olhar todos os sucessos. E eles são pagos pela indústria. Por que o Ciência Sem Fronteira pode, a Sanofi Aventis, pagar um monte de estudante para ir para o exterior? Por quê? Qual é a diferença? Por que na universidade do exterior eu posso pagar taxa de bancada? Por que eu não posso pagar aqui? Quando a universidade decidir. O que está sendo bloqueado é o direito. E eu sou contra qualquer coisa que cerceie o direito. Ela depois decide. Então, eu espero que se reveja, porque não acho certo a universidade fazer gratuito aquilo que ela poderia estar recebendo para dar mais bolsa de permanência, principalmente hoje na Universidade Federal, que 50% das vagas vão para escolas públicas. 50%. Como é que você mantém esse estudante dentro da escola? Não vai ter dinheiro no nível federal. A gente não está tendo recursos para pagar conta de água e luz. Senhora Maria Paula. Bom, eu vou começar com veio uma pergunta aqui Devanildo Damião sobre uso de área para parques tecnológicos. Se a área for de propriedade do município ou do Estado, se é permitido ao poder público transferir a gestão imobiliária para uma entidade da sociedade civil e qual o instrumento jurídico? Existe a necessidade de uma lei? Pois é, isso ilustra bem a dificuldade de quem está com os empreendimentos de inovação. Em princípio, se for a USP, a experiência que ela tem, a USP ou a FRJ, como a área da própria universidade, não foi necessária a lei. Mas, ainda assim, ela fez, no caso da UFRJ, foi feita uma licitação, uma concessão de direito de uso, com o prazo de 20 anos. E até houve um momento que eles cogitaram de não fazer lei, não fazer licitação em sentido estrito, fazer uma chamada pública, e as próprias empresas preferiram que fosse licitação, porque elas disseram, não quero dor de cabeça daqui a pouco. E foi feita a licitação. No caso da USP, foi uma situação semelhante. Houve uma decisão do Conselho Universitário de afetar a área para o Parque Tecnológico, então essa área está reservada, não é para ensino em sentido estrito, ela é para uso do Parque Tecnológico, e já foi dito nesse instrumento de afetação que aquilo ia ser licitado. Então, eu acho que a mesma figura pode ser pensada para áreas do município ou do Estado. Provavelmente tem que ter uma aprovação de lei municipal reservando a área para o Parque Tecnológico e definindo o regime de uso, que é por licitação, por 20 anos, etc. A partir daí se faz a licitação. Mas eu acho até que essa não é a parte mais complicada. A parte mais complicada tem sido a entidade gestora, porque se ela
Se ela for uma OS, por exemplo, agora o Supremo pacificou o regime das OS, mas tem que ser por chamada pública, o que ela pode, se pode ter funcionário público, se pode manejar recursos públicos, são diversas coisas que precisam ser contempladas. Bom, além disso, a questão duas questões sobre o problema da empresa, o problema da pequena empresa e a menção ao risco que foi feita. Eu tive num treinamento uma vez nos Estados Unidos e a impressão que eu fiquei não é que eles são mais tolerantes ao risco que nós, eles têm linhas diferentes. Tem capital que é de puro risco. E agora me escapam os nomes, mas tem um tipo de financiamento que é de mais risco, outro de menos risco, e eu acho que quando você organiza, estrutura um sistema de financiamento dessa maneira, está muito bem. Tem um tipo de empreendimento que é de menos risco e provavelmente ele custa menos, e um tipo que é de mais risco e custa mais. Às vezes, esse custa mais é que justifica que o Estado entre e faça subvenção econômica, porque ele já previamente caracterizou aquele empreendimento como de mais risco. Eu acho que um tipo de entendimento dessa maneira tende a deixar mais raiz, ele tende a ser mais institucionalizado, porque ele tende a ter retorno quando é o caso de ter retorno, não ter retorno quando é o caso de financiamento a fundo perdido. Mas a gente não mistura as duas situações. E em relação ao problema dos cursos financiados, eu falo aqui com a autoridade de quem fez o parecer que a USP usa até hoje, que diz que sob o qual ela entende que é admissível, na Constituição, como está escrita hoje, a cobrança pelos cursos de extensão. E a fundamentação principal que estava naquele parecer, que já tem hoje seus 15 anos, era dizendo que, como a Constituição ela fala que o ensino é gratuito, no artigo 206, e depois, no 207, ela fala ensino, pesquisa e extensão, ela está implicitamente, ela não distinguiu, e ela está implicitamente admitindo um regime diferente para o de extensão. E esse regime de extensão admitiria a cobrança por razões como aquela que a professora Helena disse. E como que você tem, às vezes, cursos que são voltados para um público de profissionais e que não tem sentido ter o mesmo tratamento dos outros. Agora, eu quero lembrar que a USP, quando regulamentou essa matéria, ela regulamentou acesso, por exemplo, assegurando o mínimo de vagas gratuitas e para funcionários e uma série de coisas. Eu não acho completamente tranquilo isso, não. E não acho, no caso do mestrado profissional, eu vejo algumas questões polêmicas. Algumas nós estávamos até discutindo aqui na mesa. É a questão da igualdade de acesso. Não vamos omitir o fato de que a cobrança é um fator que pode dificultar a igualdade de acesso. Tem a possibilidade, me lembrava aqui o professor Ari, de o pagamento ser feito pela empresa. E, portanto, não seria pela pessoa física. Aí você pode cair num outro problema, que é você ter um encomendante dos cursos, e um encomendante, às vezes, com muito poder de fogo. E aí me permitam aqui, só para exercer um pouco o contraditório, é o meu papel legal, profissional, o condicionamento mental é um pouco esse, dizer que é aquilo. Eu estou na Procuradoria da USP desde 92. Sempre gostei dessa área, muito antes, quando o professor Ari estava na SECAI, ainda estava nos primórdios, eu já estava tentando pensar nessa questão. E eu vejo que, ao longo do tempo, aqui é a história que o uso do cachimbo faz a boca torta, né? Quando você tem uma área, eu acho sim que tem muita ideologia misturada, mas depurando a ideologia, você tem uma área que vai sendo mais vocacionada a um tipo de trabalho remunerado, ela vai abandonando as possibilidades do trabalho não remunerado. Aquilo tende a ocupar, e aquilo vai virando consultoria, vai virando, e vira um expediente, uma forma de atuação por um departamento, por um docente. Por isso que eu acho que, para a sobrevida da excelência acadêmica da instituição, você precisa ter regras de contrabalanço. E aí o problema da remuneração por empresa, eu acho que ela embute um risco grande, que precisa de um contrapeso. Porque hoje você tem empresas, ou você tem... E aqui não vai nenhuma crítica... Eu acho que a inovação tem que partir por ter empresa, mas você pode ter... nós não podemos esquecer que a universidade ela viveu uma espécie de acumulação primitiva do saber desse capital que hoje pode ser usado por empresas. 20, 30 anos, talvez a gente não estivesse discutindo isso aqui. Hoje isso está pronto para ser usado para fora.
mas não dispensa a gente, a universidade, de ter que ir avançando sobre áreas que são de mais risco. Quem é que vai investigar e pesquisar em áreas que não estão consagradas, que as pesquisas podem não dar resultado nenhum, que não tem potencial de venda? Você precisa manter, e nesse sentido, eu cumprimento efusivamente a professora Helena por ter mantido o vocábulo pesquisa básica, e ao deputado Cibá, que com toda a sua sensibilidade política percebeu o alcance desse vocábulo. Nós não podemos perder a pesquisa básica e aquilo que tem, que é a parte da pesquisa que não é visível, que não dá dinheiro e que precisa seguir para manter o corpo universitário vivo, né? Então, eram essas as considerações. Eu acho que no final. Eu gostaria de agora lembrá-los do adiantado da hora. Então, nós vamos passar por mais uma rodada de 3 perguntas. Eu pediria que as pessoas fossem bastante objetivas e daí eu passo novamente a palavra para os debatedores. Primeiro, o colega. Meu nome é Alexandre, eu sou pesquisador de um centro de excelência de mineração aqui da USP. Tenho uma empresa de consultoria e tenho também meus projetos como uma startup. E eu queria aqui falar, em termos de excelência na mineração, nós somos responsáveis pelo capítulo de mineração sustentável para o acidente de Mariana, que o governo de Minas, nós que escrevemos esse capítulo, que ele é todo desenhado em cima da inovação. Em termos de consultoria para grandes empresas na área de inovação, nós já conseguimos mais de 300 milhões de financiamento aprovado para projetos de inovação. E como startup, nós estamos buscando financiamento de parceiros e também público, via FAPESP, para desenvolver um novo método construtivo. Então, eu tenho um cenário que eu navego em vários níveis aí, né? E eu enxergo alguns problemas. Por exemplo, um problema que está me deixando muito preocupado hoje é um retrocesso na FINEP com relação às linhas de financiamento reembolsável. A FINEP estava com um programa de financiamento reembolsável que eu acho que resolve muito dos problemas de aproximação da academia com a empresa, que ela era muito dinâmica um tempo atrás, e eu estou vendo que está se tornando mais... Pode-se ver até pelo volume de financiamento que está saindo. Está sendo bem restritivo. Outra coisa que eu vi aqui, que achei bastante interessante, que o deputado Simbá falou, que é a questão de pegar as ONGs, as organizações sociais, para participarem mais disso daqui. Porque a gente vem falando entre a empresa, a academia, o governo, mas a gente tem um terceiro setor hoje que muito da resistência que você tem para a biodiversidade, para a aproximação entre ciência pura e ciência aplicada, vem de fatores ideológicos que estão associados a essas pressões sociais, essas organizações sociais que estão envolvidas ou no discurso político ou dentro da academia mesmo. Então, eu vejo que um grande problema que a gente tem com relação a esse primeiro real, da FINEP agora, que eu acho que é uma preocupação, e um outro problema, principalmente para São Paulo, que o escritório da FINEP em São Paulo está sendo desprestigiado, e que deveria ser o contrário, deveria estar sendo cada vez mais prestigiado para favorecer o desenvolvimento de inovação da indústria paulista, mas essa questão da polarização. A gente polariza entre capital-trabalho, a gente polariza entre trabalhador e empresa, a gente polariza entre ciência pura e ciência aplicada, e essas forças polarizadas, elas vão o quê? Elas vão ter uma resultante zero. Então, eu queria ver como que a gente poderia atuar mais para tentar reduzir essas polarizações e aproveitar o que já tem de bom aí para tentar... Muito obrigado. Passamos para a próxima. Eu vi algumas pessoas levantando a mão. Tem 2 ali no fundo e uma lá. Nós vamos fazer as 2 e passar para os comentários. É isso. Eu gostaria de voltar à questão do mestrado profissional. Está fora do microfone. Está desligado. Não, está ligado. Alô? Eu gostaria de voltar um pouco à questão do mestrado profissional, não tanto quanto a possibilidade, a questão do financiamento, né, mas quanto à própria adequação do mestrado profissional
à geração de tecnologia e inovação. Porque na área acadêmica se discute já a adequação do mestrado, no mestrado pleno, não é? Face ao doutorado. Então, a minha questão é nisso. Será que o mestrado profissional não poderia ser substituído por uma melhora, uma adequação dos cursos de graduação? Não é? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, quem faz pesquisa nas empresas é pessoal que fez PhD. Né? As necessidades do dia a dia nas empresas lá são resolvidas por pessoal que fez apenas a graduação. Né? Não quero dizer que inovação não pode surgir de pessoal que fez apenas a graduação. Muito obrigado. Próximo. Boa tarde. Meu nome é José Roberto, represento aqui uma linha de mercado que é de propriedade intelectual, e fiquei muito triste com o meu amigo dizendo ali que está triste com essa... Então, minha pergunta é bem direcionada, né? Eu acho que nós, como Brasil, pagamos por ser grandes. Eu tenho como exemplo Israel, que é um país, metade do tamanho do estado do Rio de Janeiro, e lá a commodity deles é tecnologia e inovação. E eu acho, né, perguntando ao deputado, como que a gente sai dessa sinuca de bico, que a gente, né, tem grandes... Né, a nossa divulgação técnica, que como diz, estamos em 17º, né? E se a gente não proteger isso, a gente não vai chegar em lugar algum. Né? Com quem que eu falo lá em Brasília para a gente fazer um lobby bem feito, fora isso que nós já estamos fazendo há anos. Né? Então, eu gostaria de saber se tem alguma dica, como é que a gente faz para chegar lá. Muito obrigado. Eu gostaria de agora, ao invés de 3, tinha mais uma pergunta lá no canto, e nós vamos encerrar as perguntas. E o que nós vamos fazer, por causa do adiantado da hora, inclusive há um destino para uma outra atividade aqui nesse auditório. O que eu gostaria é que vocês tivessem as perguntas que ainda houver, favor enviar para iearesponde@usp.br. E nós daremos tratamento e faremos a ponte entre vocês. Aliás, é com base nisso que outros eventos eventualmente vão ser promovidos. Por favor. Bom dia, eu sou Guilherme Rosso, da Rede de Ex-Bolsistas do Ciências Sem Fronteiras e mestrando USP. Ano passado, a CCT do Senado Federal discutiu formação de recursos humanos para ciência, tecnologia e inovação, com especial enfoque no Ciências Sem Fronteiras. Mas, além disso, em formação de engenheiros, o Brasil forma 40 mil, dos quais metade são engenheiro civil, e o CNI e o CONFEA falam em déficit de mais ou menos 20 mil engenheiros por ano. E os gráficos conhecidos de cientistas e pesquisadores por 100 mil habitantes, então a gente também tem um déficit de formação de profissionais em ciências básicas e outras áreas tecnológicas. Para fazer inovação, a gente vai precisar de gente qualificada. Então, se vocês puderem comentar brevemente sobre qual a perspectiva de formação de recursos humanos para o Brasil dentro da perspectiva de ciência, tecnologia e inovação. Muito obrigado. Então, agora, dando sequência, eu vou pedir que a professora Maria Paula comece as suas respostas e já vou pedir os comentários finais, se houver, também. Olha, como nessa bateria de perguntas, eu acho que a questão jurídica está menor, eu acho que a questão da formação de recursos humanos, certamente os outros poderão comentar melhor. O que eu posso comentar é que eu acho que essa legislação soa favorável a uma legislação que sedimente e que a gente vai enfrentando cada um dos problemas. Então, nós temos um problema de recursos humanos serem remunerados para os projetos de inovação na universidade, que é o problema das bolsas, os professores que fazem, mas você tem um outro que é a própria concepção, que é a abertura, essa ideia de ter mais abertura para a relação com as empresas, ela não tem só a ver com favorecer a empresa, mas tem a ver com aproximar a universidade do que tem de demanda, né? E isso implica a possibilidade de rever cursos, rever maneira de formação. Quer dizer, nós temos... Eu lembro, há um tempo atrás, eu tinha visto essa estatística sobre os engenheiros, você tem uma grande quantidade de engenheiros trabalhando no mercado financeiro. Então, o problema dessas políticas é isso. Às vezes você faz uma coisa
né, ou isolada, não tá ótimo. Eu estou mandando engenheiro para banco até dizer chega. Bom, e aí, é isso que a gente está precisando? Nós temos um problema parecido com os professores, né? O Brasil até forma bons professores, mas como a rede não dá boas condições de trabalho, você tem bons professores aí por aí afora. Então, né, não tem solução mágica, não tem bala de prata, tem que criar uma cultura que vai passar pelo respeito à lei, e uma lei que favoreça aquilo que a gente quer que favoreça, e não o contrário, né? Que favoreça os bons propósitos. Nesse sentido, eu estou muito feliz de estar nessa empreitada e cumprimento os meus colegas de mesa por esse debate hoje. Professora Helena Nader. Bom, Alexandre, rapidamente, em relação ao programas de financiamento reembolsável, eles estavam reestudando, do que eu sei. Acho que o Ari pode falar melhor, que ele é o representante da SBPC no conselho da FINEP, mas ele não é que foi suspenso, ele está sem recurso chegando. Essa que foi a informação que eu tive, como todo o restante do financiamento da ciência e da inovação. Terceiro setor, eu sou terceiro setor. É que a gente não gosta de pensar, todo mundo pensa sempre terceiro setor como o Greenpeace da vida, né? A SBPC, Sociedades Científicas, todo mundo é terceiro setor. Nós somos todos sociedades sem fins lucrativos, etc. Então, eu acho que essa parte está participando ativamente. O que precisa é ter mais diálogo com alguns outros entes do terceiro setor, mas eles estão vindo, por isso que eu fiz uma convocação. O senhor mesmo já está convocado a nos ajudar, assim que for marcado a reunião dos vetos, é sempre às terças-feiras, às 7h, a gente fica sabendo 6:45 que foi cancelado, depois de um dia de caminhadas, que a gente começa às 8 da manhã, de porta em porta, então eu te convoco a estar conosco. E o que eu vejo que essa polarização entre ciência básica e ciência aplicada, tecnologia e inovação, eu vejo que ela está diminuindo, de verdade, porque a gente lutou juntos e, que nem eu disse, eu estou lutando para a derrubada dos vetos, que é muito mais importante para o setor empresarial do que diretamente para a academia. Então, eu vejo que nós temos que reverberar mais, que não tem essa polarização. Professor, eu acho que o senhor não disse o seu nome, mas que falou do mestrado profissional, eu vejo da seguinte forma, nós vamos ter que fazer um debate sobre isso, não dá aqui com essa legislação, mas o mestrado profissional, ele vai sair agora, vai ser lançado na SBPC, convido a todos, que começa no dia 2 de julho, na Universidade Federal do Sul da Bahia, em Porto Seguro, o campus de Porto Seguro, vai ser lançada a reedição aonde estão os mestres e doutores, mais atualizada. E é surpreendente, muita gente não tem ideia de quantos mestres estão na iniciativa privada e na indústria. Então, nesse novo, eu acho que tem até o profissional, mas eu acho que essa é uma pauta que vocês deveriam convocar sobre o mestrado profissional. Tem alguns que não estão cumprindo, mas aqueles que eu conheço que estão com sucesso estão fazendo direitinho o seu papel. Zé Roberto, você é para propriedade intelectual, tá certo? Uma coisa eu posso dizer a teu favor, eu fui olhar as curvas, Brasil, Coreia, China, etc., o tempo, quer dizer, quanto que é o que deposita, quanto que concede, quanto que você solicita.
com diferença da ordem de grandeza, a curva é muito parecida. Agora, ali não está olhando quantos anos leva. E, oi? Não é um detalhe, é super detalhe importante. 13 anos é muito, né? E o Ciências Sem Fronteiras, que você colocou, a SBPC não apoiou publicamente a presidenta quando ela lançou, porque como presidente ela tinha o direito de ter sua política de Estado, né, do governo, de governo, desde que mantida a política de Estado. E aí, eu, como tenho uma boca muito grande, todo mundo me conhece, não foi mantida a política de Estado. Então, hoje, todas as bolsas foram recolhidas porque se cortou 6 bilhões do Ministério da Educação. Está certo para fazer um ajuste fiscal. Agora, a que custo? Da educação? A custo do futuro? Essa é a pergunta, mas cabe. Vocês, ex-bolsistas do Ciências Sem Fronteiras, deveriam... Tem o blog que um dos meninos construiu, que é fantástico, dizendo que não pode parar de investir em educação. Arranje dinheiro em outro lugar, não no MEC. Também foi cortado 1 bilhão a mais do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que significa 76% de corte. Agora, se eu olhar isso, eu corto os pulsos e vou para casa. Mas não, eu vou continuar lutando, e é isso que eu te convoco. Esse é o projeto da luta. Quem acredita sai na luta. Se não, vamos todos para casa. Eu continuo acreditando que a ciência brasileira é muito boa, que a inovação brasileira também, e que agora é a vez da gente dar certo nisso, e vamos continuar lutando. E eu quero agradecer o privilégio de ter estado com a Maria Paula de novo. Eu adoro ouvir, e a gente se cutuca mutuamente, tá certo? Porque a gente se respeita muito e uma aprende. Eu aprendo sempre muito com você. Está aqui com o Cibá, que é o nosso líder, realmente, e fazer um parênteses, quase que ele não me é reeleito, porque ele fica cuidando tanto da ciência. Eu fiquei seguindo mais a votação dele do que a de quem eu votei aqui em São Paulo, que infelizmente perdeu. Então, você é o nosso líder. Obrigada por lutar e acreditar na gente, o Paulo. E obrigada à Escola de Economia e Administração da USP e o Instituto de Estudos Avançados, na pessoa do Ari e do Krieger, por promoverem esse evento. Obrigado, Helena. Deputado, por favor. Bom, bem rapidamente também, mas assim, eu quero comparar o que nós estamos fazendo aqui com a capacidade humana e a resistência na vida. Me disseram que se uma pessoa parar de comer, os campeões levam 65 dias até a morte. Se parar de beber, 15 dias e vai à morte. Sem respirar, no máximo 15 minutos. Então, na hora da gente escolher onde gastar dinheiro, você tem que escolher se é para fome, se é para sede ou se é para respirar. Esse é o problema que nós estamos vivendo. Então, tudo é importante, mas o que é mais imediato? Então, em alguns momentos, se tirar dinheiro da educação, da pesquisa, eu comparo tirar da fome, tirar da comida. E a geração de emprego, eu digo que é tirar a respiração. Nenhum governo aguenta tirar emprego. Então, esse é um problema, é um dilema que nós estamos vivendo. Portanto, é na crise que diz que a gente aprende mais, então vamos ser criativos. Então, os modelos que nós estamos discutindo para financiar tudo que nós estamos trabalhando aqui tem que ser também reinventado. Eu queria chutar o seguinte: tudo que estava acontecendo de bom e que agora está em risco, correndo risco, quais são as alternativas? Por isso que eu cito um capítulo ali da Próximo Passo, é o financiamento. Estou alertando isso a cada fala que eu faço. Quem tiver ideia sobre como mexer na base do financiamento. O que é regra hoje? Tem o P&D das empresas e tem os fundos setoriais, os dois com dificuldades.
Tem outro caminho? Se tiver, vamos ver. Então, vamos trazer aqui para o circuito. Volta à questão do mestrado, só para dizer assim, qual é a minha opinião? Ninguém está confiando. Quem falou contra lá na tribuna da Câmara a PEC 395 é porque não confia que a autonomia das universidades vai ter uma média mínima para atender as encomendas. Eu preciso formar tantos profissionais na minha empresa, eu quero ir lá ser rápido, ou que isso vai dizer que a universidade agora só vai atender a empresa, não vai atender mais os outros. Como resolver este assunto, eu não sei. Mas aí é um problema da confiança. E eu queria deixar isso na mão das universidades. Porque se para tudo a gente tiver que botar em lei, paciência. Aí não tem condições. Então é permitido, uma usa, outra não usa. Quem quiser faz ou não faz. E resolve os seus problemas. Nós temos que confiar que as pessoas são adultas e têm capacidade de resolver os problemas. Agora, eu acho muito ruim mesmo uma empresa, como eu fui agora nos Estados Unidos, chego no MIT, 25 jovens de empresas brasileiras a $150 mil para fazer um mestrado de um ano e não sei lá quantos meses, não chega a 2 anos, para voltar como CEO da empresa. Ela está gastando $150 mil para formar o pessoal dela lá. E por que não põe aqui na USP, meu amigo? Empresas daqui de São Paulo também, bancando lá. Então, eu não entendo isso. Me desculpe, eu não entendo. Não pode aqui porque é pecado, aí eu mando meus pactos de recursos financeiros lá para fora. Isso é um absurdo. Isso é pensar, sei lá, que ideia é essa maluca. Então, eu estou assim, mais um desabafo. Eu quero dizer o seguinte, o que vale aqui agora é a divulgação e a compreensão e dizer, falas como a sua tem que ser dita, eu estou me virando, eu preciso de ajuda, não pode ficar desse jeito. E quantos outros? É muita inteligência no Brasil que se a gente bater o dedo assim, vai aparecendo cada vez mais coisas. Eu confio na inteligência da nossa gente, do nosso povo. E, principalmente, as universidades não podem ficar olhando pelo retrovisor. Vamos olhar para frente. Tem as coisas que são cláusulas pétreas no Brasil. Não vejo condições de um dia dizer que o modelo brasileiro vai ser 100% privado. Isso não existe. Não passa. Viu o deputado aqui dizendo que vai fazer um movimento aqui pela defesa da universidade pública. Está beleza. Mas, em troca disso, eu não posso dizer que a empresa dele vai ter que gastar $150 mil para formar o pessoal dele lá nos Estados Unidos. Aí não dá. Então, com isso, eu quero só dizer o seguinte, vou fazer um pedido. Precisava, talvez, agora, de uma publicação. Eu tenho pedido isso. Nós precisamos fazer uma publicação do trabalho todo que está aí. Aí é um enxoval completo. Pegando a lei da biodiversidade, pegue todos os ganhos. Tem a base da crítica, como você tem sempre nos trazido aqui. Realmente isso aqui não é um passeio, não dá para brincar com isso. Mas como é que nós vamos chegar na mão das bibliotecas das faculdades do direito, a meninada que vai se formar, o juiz que está ali hoje, o Ministério Público que está ali hoje, a CGU que está ali. Como é que a gente chega nesse povo lá e diga, olha, temos aqui uma nova tábua de Moisés. Vamos, então, agora estudar a partir disso. Essa é a nossa nova base de integração. E, por fim, a discussão nos estados é muito importante também, esse enraizamento. Então, o seminário aqui em São Paulo, dentro da USP, é uma coisa. Mas mais importante seria chamar, uma hora dessa, mais atores, porque se São Paulo der o ponto de partida, eu digo lá no meu estado, São Paulo manda no país, não adianta espernear, manda. Então, se partir de São Paulo, Rio, esse triângulo aqui que manda no país, e Minas Gerais, São Paulo, Rio, Minas Gerais, e der uma solavanca dizendo que está aqui um caminho diferenciado, é inevitável que todo mundo venha. De forma que, quem sabe, pelo menos a boneca desta publicação, nós já pudéssemos lançar lá na SBPC, lá de Porto Seguro. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Paulo. E eu coloco a CNI para ajudar muito nessa publicação, com todo o material que a gente já tem na MEI, que ajuda para caramba, seguramente. Por parte. Com relação à polarização, concordo em gênero, número e grau contigo. Na verdade, o grande problema é que as pessoas sempre entram no jogo polarizado. Então, o ambiente como esse aqui ele é fundamental porque você começa a trazer as pessoas para trabalhar dentro de um escopo maior. Acima de qualquer coisa tem um país. E se você começa a trabalhar nesse sentido, as coisas facilitam bastante. Com relação à sua pergunta sobre fortalecimento de recursos humanos, para mim, o ponto mais importante, o ponto mais caro para uma empresa investir em inovação não são máquinas, não são equipamentos, é formação de pessoal. Dentro da mobilização empresarial pela inovação, esse é o assunto que tem maior mobilização dos empresários, que é a questão de como melhorar a formação, basicamente engenheiros, que está muito associada à questão da engenharia com a questão da inovação.
E aí começamos a bater em questões que são complicadas. Por exemplo, existe uma avaliação clara dos empresários de que, olha, a formação de engenharia no Brasil, ela não está aderente às necessidades das empresas. Então, alguns empresários dizem o seguinte, ok, engenheiro que entenda de gestão é um luxo. O engenheiro que entenda, quer dizer, porque, na verdade, ele se forma para questões técnicas de engenharia, mas quando ele chega no mercado de trabalho para operar, o primeiro software que ele opera não é software de técnico, geralmente é um project, que é um software de gestão. Ou ele tem que aprender a trabalhar relacionamento interpessoal. Onde ele trabalhou isso na universidade? Então, ou seja, ele chega com várias lacunas sérias no mercado de trabalho. Sérias. Então, o que acontece? A gente começou a trabalhar, olha, talvez seja necessário fazer um fórum de engenharia para começar a reestruturar as cadeiras o curso de engenharia no Brasil. Isso foi muito complicado. E no Brasil, muitas vezes, quando você quer parar alguma coisa, você cria grupos de trabalho. Aí você cria um grupo de trabalho e chama de 50 pessoas. Eu lembro que foi uma reunião para tratar desse assunto no SESU. Foram tantas pessoas que a gente só estava faltando quilombolas lá para discutir a questão do Fórum de Engenharia. Então, eu falei, peraí, então a situação não anda muito. Agora, o ponto é claro, a formação do engenheiro no Brasil, eles são muito bons tecnicamente, mas em algumas universidades, óbvio. Agora, a adequação ao mercado de trabalho precisa de alguns ajustes. E aí, em grande parte, explica por que o empresário coloca $150 mil lá fora. Por quê? Ok, primeiro tem as questões legais aí que são super complicadas aqui de dentro. Aí depois tem que conversar com os advogados, não gostam muito do que eu falo, mas eu acho que os contrapesos são colocados muitas vezes para emperrar o processo. Mas o ponto que acontece é que existe muitas vezes nas universidades, as americanas já aprenderam isso e tudo mais, que eu vou desenhar cursos de acordo com a demanda que está sendo colocada. Então, ou seja, aqui a questão da autonomia ela é muito grave. Então, ou seja, o curso é esse ponto. Lá nos Estados Unidos você consegue muitas vezes desenhar cursos à medida da necessidade do cliente. Então, ou seja, por que a Harvard Business School é tão famosa, em grande parte? Em grande parte porque ela pegou exemplos claros do que acontece e está treinando um gestor dentro do mundo real. Então, o que eles fizeram nos Estados Unidos, na engenharia, muito o que apareceu na medicina 100 anos atrás. Eles, como se você criou a residência médica, que trouxe o médico para dentro do hospital, os Estados Unidos começaram a trazer o engenheiro para dentro das empresas há um bom tempo. Então, essa proximidade entre o que ele está aprendendo no mundo acadêmico e a realidade ali dentro do que ele vai fazer no mundo real, isso fez com que as universidades crescessem muito. Então, tem vários laboratórios e experiências maravilhosas que estão acontecendo lá. Então, trazer esse tipo de experiência aqui para o Brasil é interessante. Agora, as universidades elas têm muita resistência na mudança. É engraçado, é um ambiente que seria plural, seria ser arejado, mas ela é muito conservadora. E fazer mudanças são complicadas. Mas é uma agenda que eu acho instigante que está sendo tocada. Com relação à propriedade intelectual, o ponto propriedade intelectual é fundamental. Se você não tiver propriedade intelectual, desiste de você ter investimento em pesquisa feita no Brasil. O ponto é o seguinte, ao longo de muito tempo, o Brasil foi um seguidor. Então, ou seja, eu entrei tardiamente no processo de industrialização, então eu entro na estratégia de copiar aquilo que os outros estão fazendo. Então, ter propriedade intelectual não é uma coisa muito legal, já que eu quero ser cópia. Agora, a partir do momento em que eu começo a desenvolver a ciência, a pesquisa, etc. e começo a eu próprio gerar conhecimento, o meu objetivo agora é proteger o conhecimento. Então, existe uma agenda que é dúbia. Uns querem, outros não querem, e aí entrou uma causa nacional no processo. E aí virou histeria. E a cada momento entra um lance novo. As próprias universidades, me preocupa muito. É raro, a maior parte do conhecimento estão em universidades públicas, principalmente nas federais. Aqui em São Paulo, a exceção tem as estaduais, mas na maior parte nas universidades federais. Eu pergunto, vocês já viram, com muita frequência, projetos, parcerias, convênios entre grandes empresas e universidades federais? Não tem. Não tem. Porque tudo barra. Tudo não pode, tudo é complicado. Eu falo em Minas Gerais, a maior empresa de Minas, Fiat. A maior universidade de Minas, talvez do país, acho que é federal, é a FFMG. Não tem um projeto, agora teve um pequeno. Eu pergunto, isso não é lógico? Não é lógico. E por quê? Esbarra, em grande parte, em questões de propriedade intelectual. Eu fui, até início desse ano, o gestor do projeto piloto da Embrap.
Depois ela se criou, etc. e tal, mas a gestão do projeto piloto foi comigo. E, pasmem, o projeto que era da empresa, que era feito para o Instituto, essa negociação ela durava um mês, mais ou menos, entre os engenheiros da empresa com o pessoal dos institutos. Isso era em um mês. Quando parti para a questão da propriedade intelectual, ficava mais uns 3 meses. Quando entrava em questões jurídicas, eu falei, não, porque esse contrafactual, e vai. Aí a gente chegou, falando ali, eu lembro que eu fui a Oxford, e entendi como é que se funcionava. Quais são os principais modelos? Aí sim, na Inglaterra, que acabou funcionando muito parecido com no Brasil, na maior parte das vezes, a propriedade intelectual pertence à empresa e o Instituto ele tem a possibilidade de utilizar aquele conhecimento em outros projetos, desde que não seja para uma empresa concorrente. Ponto. E aí depois são estabelecidos critérios de rateio, muito passo a passo. A partir do momento que a gente começou a entrar com esse projeto, que é mais ou menos fechado, aí os fechamentos de propriedade intelectual começaram a ser mais céleres no Embrapa. Começou, estou mentindo, estou falando, né? Então começaram a ser em 30 dias, 40 dias. Mas cada dia a questão da propriedade intelectual ela avança. Em um determinado momento eu comecei a descobrir, né, que a Universidade Federal disse que a forma agora de ter recursos e ter autonomia financeira era a partir de propriedade intelectual, porque a Universidade da Flórida, que descobriu o Gatorade, ela ficou autônoma por conta disso. Foi um caso em milhões. Então, tem várias situações que são muito complicadas nessa história e a discussão ficou muito caótica. E como ficou caótica, quando a discussão ela é caótica, ela perde completamente o senso. Aí tem questões ideológicas envolvidas, falta de informação envolvida nesse processo, falta de confiança entre as partes envolvidas. Então, criou uma situação que é difícil. Agora, quem perde? O país. Porque na hora que um instituto, um centro de pesquisa, de pesquisa e desenvolvimento, resolver vir para o Brasil, ele faz geralmente 2 perguntas para vir, que são decisivas. Primeira, tem pessoal qualificado? Que é a questão da recursos humanos. Se não tiver pessoal qualificado, é difícil. É um grande problema para o pessoal que é da Amazônia, que tem uma biodiversidade enorme, mas por que as empresas não estão lá? Porque geralmente os mestres e doutores estão aqui no Sudeste, embora a biodiversidade esteja lá. Esse é um problema, tá? A primeira pergunta. E a segunda é, eu tenho condições de proteger o conhecimento? E se essa agenda de proteção do conhecimento não tiver muito clara e muito sólida, você não consegue ver. Então, quando eu coloco essa questão, eu sou absolutamente favorável à propriedade intelectual, ela é absolutamente fundamental, mas o debate que se estabeleceu no Brasil para trabalhar com propriedade intelectual beira o caótico. Então, isso vai demorar um bom tempo para que a gente possa fazer essa limpeza. Ok? Obrigado. Muito obrigado. Antes de encerrar, eu gostaria de passar a palavra para o professor Ari, que foi o coordenador dessa iniciativa, para algumas palavras. 2. A primeira, de agradecimento enorme ao deputado, professor Helena, professor Paulo, que também é um professor, né, deu aula, e a Maria Paula, professora Maria Paula, pela participação. Nós vamos procurar fazer, talvez seja uma parte disso que o deputado encomendou, uma apresentação do que houve aqui, né, com as questões, etc., fazer um pequeno, vamos dizer assim, um pedaço desse caminho que o deputado corretamente observou. O segundo, pedir a gentileza, só de vocês reconhecerem, porque estou aqui sendo citado, certamente agradecer para o Sr. Krieger também o estímulo, mas se não tiver uma equipe operacional super legal, não teria acontecido. Então, eu queria pedir a gentileza de vocês reconhecerem, por parte do IEA, a Sandra Cedini, a Fernanda, o Rafael, o Aziz e o nosso jornalista que está sentado aí anotando fielmente, por parte do Núcleo de Política e Gestão Tecnológica, agradecer a Super Sônia, ao Denis e a Ida, agradecer também a parceria do Observatório de Inovação e Competitividade pelo Celso, agradecer a Pró-Reitoria, a equipe, Paulo, que está aí sentado, e a Sônia Bueno, e pedir a gentileza da gente agradecer e o pessoal aqui da gravação da FEA, o Walter e sua equipe, que são eles que fazem com que a gente possa trabalhar. Então, pedir a gentileza. Bom, minha gente, nós estamos entre nós e o prato de comida, né? Eu acredito. Eu queria agradecer a todos, especialmente aos membros da mesa.
Evidentemente que esse debate, e o que aqui foi discutido, serve para balizar algumas das ações que a universidade está tendo. A professora Maria Paula já deixou claro que nós estamos focados em mapear aonde essas mudanças vão ter que ser feitas e, evidentemente, que nós faremos isso dentro do nosso regimento e procuraremos contribuir também na discussão estadual e nacional. Então, mais uma vez, obrigado a todos e um bom final de dia. Você tem que ver com o almoço agora,